Meus amigos, gostaria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia em Filipenses 2. Antes de falar o versículo, convido vocês para orarmos mais uma vez. Grandioso e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos, analisarmos a Tua palavra. Que a Tua palavra entre em nossa vida e faça a diferença, Senhor. Que possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer, às mudanças que o Senhor quer causar em nossas vidas. Que o Seu Espírito Santo abra o nosso coração, nossa mente, para entendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Filipenses 2, 14 e 15. Diz o seguinte: Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Se o Guinness Book, o livro dos recordes, ele encontrasse uma maneira de avaliar o recordista mundial de reclamação, a disputa ia ser grande. Nós nos tornamos campeões de reclamar, de reclamação. Nós reclamamos do chefe, dos colegas de trabalho. Nós reclamamos da rotina de trabalho, de pegar o trânsito para ir para o trabalho. Nós reclamamos porque ganhamos pouco. E depois nós não sabemos porque não somos promovidos, não somos reconhecidos no trabalho. Ou porque não somos mais abençoados financeiramente. Nós reclamamos da esposa, do marido, dos filhos, que dão trabalho demais. E depois a gente não entende porque que nossa família não avança, parece que está um caos dentro de casa, a atmosfera do lar é prejudicada. Nós reclamamos da igreja, do pastor, dos irmãos, e depois nós não entendemos porque que nossa vida espiritual não avança. Reclame Aqui é um site, todo mundo acha que já conhece. É um site brasileiro que oferece serviços gratuitos, tanto para a pessoa fazer uma reclamação e tanto para a empresa poder dar um retorno sobre a reclamação, né? E o Reclame Aqui recebe cerca de 700 mil visitas em um único dia e cerca de 20 mil reclamações num dia. Isso dá, num ano, mais de 7 milhões de reclamações. É muita reclamação no ano, né? E aí eu estava observando que o próprio Reclame Aqui, que é o site que criou para as pessoas reclamarem, recebe também reclamações, né? As pessoas reclamam do Reclame Aqui. Então, só eles já receberam mais de 6 mil reclamações. Eu conheço cristãos que são conhecedores da Bíblia, estudiosos dedicados na igreja, às vezes têm cargos na igreja, mas que estão presos na crítica e na reclamação. Poderiam fazer infinitamente mais para Deus e também para suas próprias vidas, se o peso da crítica e da reclamação eles abandonassem esse hábito. Na igreja do Areal, hoje, nesse ano, eu e minha família, nós estamos congregando na igreja de Águas Claras, distrito, né? Nós também. Mas por muitos anos eu estive lá na igreja do Areal como ancião, primeiro ancião, ajudante, diretor de vários ministérios. Então eu estive muito dedicado à igreja. E nós lá, muitos irmãos sabem, aqui também vocês entraram em obra, né? E ficou linda também a igreja de vocês. Lá nós também. Nós entramos em obra e lá a gente decidiu fazer uma nova igreja. A gente colocou abaixo a igreja que tinha, derrubou tudo e fez uma nova igreja. Então foi muito trabalhoso, né, durante os anos, a mobilização dos irmãos, e graças a Deus conseguimos, né? Foi uma bênção. O fato da gente ter concluído a igreja no tempo que a gente determinou foi um milagre, uma bênção de Deus. E nós inauguramos a igreja no dia 30 de setembro de 2023. E no dia da inauguração, estávamos todos lá, um momento, eu mesmo estava muito grato, né?
Afinal, a gente que está à frente sabe da luta que é reuniões, comissão, reunião com a placa, reunião, comissão de igreja. Então é sempre muito cansativo e eu estava muito feliz. Afinal, a gente concluiu um templo novo para Deus, né? E aí no final eu fui falar com um irmão. E aí, irmão, no culto de inauguração, o que você achou? Ele disse: estava calor, demorou demais e o panfletinho que vocês entregaram ainda estava escrito errado. Falei, irmão, e não tem nada de bom para reconhecer nesse momento tão especial. É isso que acontece com quem se habituou com a reclamação. Seus olhos ficam preparados para encontrar falhas e não virtudes. Cuidado, a murmuração, inclusive, foi um dos pecados que impediu o povo de Israel de alcançar a terra prometida. Abre, por favor, em 1 Coríntios, só voltar um pouquinho aí. 1 Coríntios 10. Vamos ler o que a Bíblia nos fala sobre isso. Mais um trecho. 1 Coríntios 10, versículos 5 e 6, nós vamos ler. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. O povo não alcançou a terra prometida. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A cobiça foi um outro pecado que eles cometeram. Mas vamos agora lá no versículo 10, que diz o seguinte: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A reclamação era tanta que a Bíblia fala que Moisés, um homem mais manso que existia, também ficou irritado com tanta reclamação do povo. De fato, não é fácil conviver com pessoas reclamonas, não é? Parar de reclamar é uma decisão pessoal. No dia que você decidir parar de reclamar, você verá quantas coisas mudarão para muito melhor na sua vida e quantas coisas mais você será capaz de realizar. Reclamar danifica o cérebro. Estudos científicos descobriram que reclamar faz mal ao cérebro. Reclamar constantemente ou ser exposto a reclamações de outras pessoas deteriora o funcionamento do cérebro. Isso é destacado por um estudo da Universidade de Stanford, que também revelou que a exposição a apenas 30 minutos de reclamações todos os dias pode danificar fisicamente o cérebro, ao danificar os neurônios do hipocampo, a parte do cérebro responsável por resolver problemas, e o funcionamento cognitivo. Somado a essa descoberta, Travis Bradbury, autor do livro Como Reclamar Reprograma Seu Cérebro para a Negatividade, escreve em seu trabalho que a reclamação constante faz com que o cérebro se configure ou se acostume para que reclamações futuras apareçam mais rapidamente. Desta forma, o cérebro entende que é mais fácil ser negativo do que positivo, independentemente do que esteja acontecendo no ambiente. Então, reclamar se torna seu comportamento padrão. E o que muda a maneira, esse vai ser a maneira também da visão que as pessoas terão de você. Se as pessoas já estão repelindo você, talvez seja porque você esteja reclamando demais e ninguém gosta de estar com pessoas que sempre estão reclamando. Reclamar pode ser tentador porque você se sente um pouco leve depois que você faz. Você reclama, parece que você está fazendo algo em relação ao problema, mas você está fazendo algo que não resolve. Mas como muitas outras coisas que parece bom no primeiro momento, como fumar, comer fast food, elas têm efeitos nocivos no longo prazo. A reclamação é da mesma forma. É comprovado cientificamente que reclamar atrofia o cérebro. Quem reclama fica viciado em ver tudo pelo lado
negativo. Exemplo, é tipo assim, você vai para o parque com a sua esposa, seus filhos, um dia lindo, sol incrível, você está lá debaixo de uma árvore, numa sombra, está agradável, seus filhos estão brincando ali de bola, mas o reclamão, o que ele vê? Está calor, tem formiga, está difícil aqui, eu quero ir embora, estou com sede. Ele não vê nada de bom, ele não vê nada de positivo. A maioria das pessoas pensam assim, não, quando tiver tudo bem na minha vida, quando eu sair das dívidas, eu tiver mais dinheiro, quando minha esposa parar de brigar comigo, de reclamar, quando meus filhos parar de dar trabalho, aí eu paro de reclamar. As pessoas pensam assim. Só que é o contrário. Você tem que parar de reclamar para as coisas começarem a acontecer na sua vida. É porque você reclama tanto que você não sai desse ciclo. E estudos e pesquisas esclarecem que a reclamação adoece. Aumenta a ansiedade, a depressão. Além disso, reclamar aumenta a liberação do cortisol, que é um hormônio do estresse. Isso aumenta a inflamação de todo o seu corpo. Está inflamado? Provavelmente você reclama muito. Corpo inflamado também é motivo devido às várias reclamações. Assim como Deus criou todas as coisas através das suas palavras, você também cria o seu mundo através das suas palavras. Acontece que você está criando um mundo de derrota, de tristeza, de trevas, de morte para a sua vida, através das constantes reclamações, e depois ainda não entende porque as coisas não avançam, não melhoram. Já teve aquela sensação, parece que eu faço tanto e não saio do lugar? Tem uma historinha bem interessante, tinha 2 operários da construção, e aí eles sempre almoçavam juntos. E aí chegou o primeiro dia, na hora do almoço, o primeiro abriu a sua marmita e disse, droga, carne de porco, eu odeio carne de porco. E aí o segundo só observando, né? No segundo dia, ele abriu a marmita de novo, o primeiro, ah não, puxa vida, carne de porco de novo, eu odeio carne de porco. E o amigo só observando. No terceiro dia, chega, não aguento mais carne de porco de novo. Aí o amigo olhou assim para ele, tentando ajudar, e falou, olha, por que você não pede para sua esposa fazer algo diferente, já que você não gosta de carne de porco? Ele olhou assim, meio confuso, sem entender. Ele falou, do que você está falando? Quem faz meu próprio almoço sou eu mesmo. E você, está cansado de carne de porco? Saiba que é você que come dos frutos daquilo que você diz. Mude o que anda dizendo, pare de reclamar, mude as palavras, mude seus pensamentos, mude suas atitudes e sua vida mudará. Jesus diz um princípio universal que está lá em Mateus 7:8, quando ele diz o seguinte, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O que você procurar, você vai encontrar. Esse é um princípio bíblico, a pessoa crendo ou não em Deus, as palavras que ela diz reverberam na sua vida. Quando reclama, você coloca o incrível poder da sua mente para procurar coisas que não quer e acaba as atraindo ainda mais. Então, toda vez que você se queixa dos novos problemas, você atrai mais do que não quer. Você atrai mais problemas. Ficando preso num círculo vicioso. É tipo uma profecia autorrealizável que você mesmo está proferindo na sua vida. E aí você fica nesse ciclo. Eu reclamo, há uma manifestação ruim na minha vida. Eu reclamo, outra manifestação ruim. Eu reclamo e fica nesse ciclo
sem fim. E agora, ao controlar as palavras, eliminando a reclamação, damos um novo sentido à vida e atraímos o que desejamos. E agora, pasmem, quando eu reclamo, a reclamação é uma intercessão satânica. E eu vou explicar para vocês. A reclamação te faz acreditar que Deus é mentiroso. Ele não vai cumprir aquilo que prometeu. Então, já que eu não acredito que Deus pode fazer todas as coisas, eu vou e reclamo. Porque se eu sou salvo pela fé em crer em Jesus, eu sou condenado pela desconfiança ou pela incredulidade. E por que reclamamos? A raiz da reclamação está em dizer o seguinte: Deus não me ama, Deus não olha para mim, Deus não se preocupa comigo e Deus não se importa com os meus problemas. Se vivo reclamando, logo estou preso nesse padrão comportamental e se a verdade nos liberta, logo a mentira nos aprisiona. Reclamar é viver aprisionado. A verdade cria um caminho e a mentira cria um labirinto. Onde fico perdido e tocando de roda, fico sempre reclamando. E assim reclamar se torna um vício. E reclamar se torna um hábito. Hábito de habitar. E a reclamação faz morada dentro de você. A reclamação já faz parte tanto do nosso cotidiano que nós nem percebemos mais o tanto que a gente reclama. Acontece que essa casa que está habitando em você, chamada reclamação, ela tem alicerces pautados na mentira, em sentimentos ruins, que é o contrário do que Jesus Cristo quer para a sua vida. Entenda, há uma diferença, e aqui é importante, entre lamentar e reclamar ou murmurar. Enquanto que murmurar é pecado, lamentar, não. Lamentar é bíblico, inclusive existe o livro de Lamentações, certo? Quer um exemplo de uma lamentação? O próprio Jesus, ali na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus ali naquele momento, ele não estava reclamando, ele estava lamentando numa situação difícil. Todos nós atravessamos tempos difíceis e nós podemos sim lamentar diante do Senhor aquele que a gente está atravessando. Diante de uma situação difícil, no lamento, nas lágrimas, na oração sincera, há profundidade. A gente abre de fato o coração para que Deus possa entrar. Então a lamentação, você pode lamentar se você entregar seu coração e incluir Deus nos seus problemas. É tipo assim, eu estou lamentando porque uma situação é muito difícil, me sinto incapaz, por isso preciso de uma intervenção do meu Salvador. O lamento na dor é o clamor por um Salvador. Diferentemente da reclamação que tem a sua raiz na rebeldia. Então, no lamento eu confio em Deus, na murmuração eu não confio em Deus. Essa é a diferença. Eu dei uma bicicleta para o meu filho, né? E como vocês sabem, crianças caem da bicicleta. E um dia ele caiu da bicicleta, estava aprendendo a andar e tal. Ele veio, chegou em mim, falou: papai, caí, olha, tá doendo, eu não quero saber mais de andar. Eu ajoelhei, né, abracei ele, o apoiei, incentivei a ele continuar. Não, filho, você vai conseguir. Ele lamentou ali a situação, afinal, estava doendo. Às vezes a gente sente dor e a gente tem que colocar diante de Deus aquele sentimento que a gente está sentindo. Agora, se ele viesse reclamando, como que ele ia falar? Pai, aquela bicicleta que o senhor me deu não presta para nada, o senhor quer me matar? Não quero saber de bicicleta nunca mais, joga isso fora. É tipo isso que a gente faz, né, quando vai reclamar. E conviver com alguém que reclama, como é? Não precisa cutucar o
o esposo ou a esposa agora, tá? De fato, é difícil, não é? Afeta da mesma forma a nossa vida. É como conviver com um fumante. A gente acaba aspirando por tabela, né? Nós temos neurônios espelho. A gente aprende contemplando. Nós nos tornamos aquilo que vemos. Então, se eu convivo com pessoas que vivem reclamando, daqui a pouco eu estou reclamando também. Quem nunca entrou num elevador e a pessoa começa a reclamar, e daqui a pouco tá difícil mesmo, esse governo, não sei o quê, e você começa, e não acaba mais não. Até chegar no andar e cada um ir para o lado e você já está junto reclamando com a pessoa, né? Mas como vou fazer, e essa é uma dúvida, né? Se a pessoa reclamona é da minha família, é meu esposo, é meus filhos, os filhos podem pensar, não, quem reclama lá em casa é meu pai, como é que eu vou fazer? Meu pai reclama muito. E aí? Porque assim, amigos, a gente até dá para dar uma selecionada, né? Se um amigo está reclamando muito, você dá uma evitada nele um tempo. Aí você sumiu, o que foi? Não, é porque eu estou sem tempo. Mas agora família não tem como, né? Como é que nós vamos fazer? Então aqui vai algumas dicas, né? Do que nós podemos fazer em relação a pessoas que reclamam de muito. Se chegar para sua esposa ou para o seu marido e dizer, puxa vida, você está chato, Deus me livre, você está reclamando demais. O que vai acontecer? Vai acontecer um desgaste aí na relação, né? Entre o marido e a esposa. E se tem algo que deixa o marido perdido em casa, é uma mulher reclamando. O homem fica perdido, ele não sabe o que ele faz. Se ele fica no happy hour lá, acabou o trabalho, se ele volta para casa, o que ele faz para essa mulher parar de reclamar, ele fica desorientado. Porque a mulher é o guia da casa, ela é a principal influenciadora do lar. Então, as palavras da mulher têm muita importância para o marido, para os filhos. E aí, como nós devemos fazer então? Primeiro, tenta trazer o reclamão para próximo, coração, tenta falar ao coração dele. Valide de alguma forma, olha, eu entendo que as coisas não estão fáceis, realmente a situação está difícil, eu entendo que o dinheiro está um pouco escasso, mas aí você vai para um segundo ponto, você não vai ficar só concordando com ele, e aí você vai propor uma saída espiritual para a coisa. Olha, vamos fazer o seguinte, nessa semana vamos orar em relação a esse propósito, essa queixa que você nos trouxe aqui para dentro de casa, vamos orar em relação a isso. Todo dia nós vamos orar em relação a isso e confiantes que Deus vai fazer algo, nos trazer uma resposta para melhorar essa situação. Veja que aqui nós estamos buscando uma saída em Deus. Essa é a melhor forma que nós devemos colocar em prática. Deus é dizer para Deus, Deus, nós confiamos em Ti. Se a gente só fica na reclamação, é tipo, Deus, eu não confio em Ti. E se você se pegar reclamando, primeiro questione seus pensamentos, não aceite esses pensamentos ruins e essas palavras que você está proferindo. E faça um reforço positivo na sua mente. Ei, saia dessa mentira. Deus pode transformar, sim, minha vida, Deus pode transformar minhas circunstâncias, eu confio em Deus, Deus é meu socorro presente, Deus está sempre comigo, é o meu pastor, o meu alicerce. Então você muda a forma, aquele pensamento negativo para um pensamento positivo. Nada tenho a temer quanto ao futuro, a menos que eu esqueça como Deus tem me conduzido no passado. Você começa a proferir palavras de bênção, palavras positivas, palavras que vão mudar esse viés negativo que se tornou um hábito na sua vida. Outra coisa, troque a reclamação por gratidão. Meu filho nasceu com uma condição genética rara. Ele, para vocês terem ideia, no Brasil, é o único que se sabe,
Cognitivamente ele é preservado, mas ele tem algumas fusões de vértebras na coluna. E eu nunca reclamei por meu filho ter nascido com uma condição genética rara, que nós só fomos descobrir quando ele tinha 4 anos. Hoje ele está com 6 anos. Mas eu nunca reclamei por conta disso. Às vezes, por muito menos, nós estamos reclamando. Eu, pelo contrário, eu chego tanto para ele como para Deus. Eu agradeço a Deus. Senhor, sou grato pela vida do meu filho. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor me deu esse menino para cuidar, para te devolver daqui uns dias. Ele é inteligente, lindo, maravilhoso, e desde que ele chegou em nossas vidas, só tem sido bênção. Veja, é uma decisão sua a maneira como você lida com a situação. Você vai ficar para baixo, vai ficar chorando, como a gente faz muito acompanhamento em hospital, eu vejo muitas crianças especiais, né? Então eu vejo muita gente reclamando, se lamuriando, se queixando. É uma decisão, pessoal. Não importa os problemas vão chegar. Agora, como você encara, como você lide, como você reage, e aquilo que você fala é que vai determinar se você vai progredir ou não. Nunca, jamais reclame dos seus filhos ou do seu cônjuge. Você não deve quebrar esse princípio. Sua família é sagrada e você deve abençoá-los. Reclamar deles é desconfiar de Deus, que foi quem colocou eles na sua vida. E Deus não erra. Se você está com essa pessoa, abençoe essa pessoa. E não reclame, não amaldiçoe através das suas palavras. E se você vive reclamando, não se conforme de continuar dessa forma. Vamos abrir em Romanos 12, já caminhando para o final dessa mensagem. Romanos 12. Romanos 12, 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mude através da renovação da vossa mente. Não se conforme em ser um reclamão ou uma reclamona. E ainda, pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia descobriu que as pessoas que se esforçam diariamente para cultivar pensamentos de gratidão tiveram melhora no humor e energia e substancialmente menos ansiedade, porque tinham níveis mais baixos de cortisol. Isso seria algo como detectar quando está tendo pensamentos negativos ou pessimistas e modificá-los pensando em algo positivo. Está pensando em algo negativo? Olhe para as promessas de Deus na Bíblia e mude o seu pensamento. Deus nos deixou várias promessas e Ele cumpre todas. Seguindo os princípios da neuroplasticidade, para uma pessoa neurosaudável, essa atitude positiva pode lentamente se tornar um estilo de vida. Da mesma forma que agora você está no estilo de vida de reclamar, você pode mudar isso. É possível. O cérebro funciona como um músculo que precisa ser treinado. Da mesma forma que a gente precisa ir na academia e fazer exercício, para o cérebro é a mesma coisa. Se você está sempre reclamando e menospreza a sua vida, ou menospreza o poder de Deus sobre todas as coisas, você então não acredita na mudança vinda pelo Espírito Santo. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem um pecado que não é perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que Deus é misericordioso. Até onde vai esse limite de blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu não sei. Só Deus sabe e conhece o seu coração. Mas ainda é tempo de mudança. E assim, eu espero que você possa
mudar hábitos ruins, principalmente da reclamação. Você tem que ser boca de Deus e abençoar as pessoas por onde quer que você for. E eu finalizo com o texto, Tiago 5, versículo 9, que diz o seguinte: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Jesus está nesse momento no lugar santíssimo. Sabe o que significa? Não tem outro lugar depois para ele ir. Depois ele vem para nos buscar. E o que ele está fazendo lá nesse momento? Ele é nosso advogado e nosso juiz. Ele está julgando toda a humanidade. E sabe pelo que nós vamos ser julgados? Pelas nossas atitudes e pelo aquilo que a gente fala. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Embora a salvação é exclusivamente pela graça, nós seremos julgados pelas nossas atitudes e pelo aquilo que a gente fala. Que Deus possa abençoar você possa proferir, parar de reclamar e proferir ser uma boca de Deus na sua casa, no seu trabalho, na igreja, por onde quer que você for. Que as pessoas possam enxergar em você Jesus. Imagine Jesus chegando num ambiente reclamando. Não tem como. Você precisa ser Jesus na vida das pessoas.